Canto, salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Até aqui. Irmãos, gostaria de compartilhar a respeito do... Se os irmãos prestaram atenção no que o Beto falou mais cedo, algumas coisas que ele falou, ele citou muito a palavra arrependimento. Arrependimento. E no Velho Testamento, um texto do Velho Testamento, onde nós podemos encontrar uma exposição sobre essa questão do arrependimento, é o Salmo 51. O Salmo 51, escrito por Davi, ele tem uma aplicação ou um ensino para nós, né? Deus, através desse salmo, através da história de Davi, ele pode nos ajudar a entender sobre o arrependimento, tanto da pessoa que não nasceu de novo, tanto do arrependimento daquela pessoa que nasceu de novo, tanto do crente quanto do incrédulo. E aqui então nós podemos ver os passos, os estágios da vida de alguém que chega ao arrependimento. E para nós entendermos um pouco mais, né, sobre tudo isso, nós temos que contar a história, né? Lembro que nós aprendemos com o irmão Samuel, muitos anos atrás, no livro de Juízes, onde começa um salmo? O salmo começa no seu título. O salmo começa no seu título. O título vai nos ajudar, né, aqueles salmos que têm título, que tem essa epígrafe, vai nos ajudar a entender o que aconteceu, então, para levar o escritor daquele salmo a narrar a história. E aqui nós lemos, né, que Davi, salmo de Davi, quando o profeta Natan veio com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Então, qual é o contexto de Davi para ter escrito esse salmo? A história diz que, decorrido um ano, no tempo em que os reis deviam sair para a guerra, Davi estava no seu palácio, lá em Jerusalém. E o exército de Davi, Joabe, comandante do exército, ele estava numa guerrilha, né? Estava com o exército de Davi, o exército de Jerusalém estavam guerreando. E Davi, então, no palácio, lá em Jerusalém, e numa tarde ele saiu e viu uma mulher bonita, formosa, e ela estava tomando banho, estava se banhando. E Davi perguntou: quem que é essa mulher? E alguém disse para ele: olha, essa é Batseba, esposa de Urias, o Heteu. Traz ela para mim. Então manda buscar aquela mulher. Davi deita com ela, tem relação com ela, ela limpa da sua impureza, volta para casa, manda avisar para Davi: ó, estou grávida. Então Davi, naquele momento, ele manda Joabe mandar o Urias, né, o marido dela, de volta para cá, de volta para Jerusalém, tentando ali alguma coisa para acobertar o pecado que havia cometido. Então veio de volta lá da guerra o Urias. Davi chama ele, conversa com ele: como é que vai as coisas na guerra, como é que está o Joabe, como é que estão as coisas? E ele tem ali aquela conversa. E o interessante disso tudo é que, mesmo Davi conversando com Urias, o marido daquela mulher, ele já havia perdido ali a delicadeza no que diz respeito ao pecado. Ele já tinha se tornado insensível para com o pecado. Porque lá no texto diz o seguinte: o Urias fala assim, depois que Davi conversou com ele, e ele falou assim: ó, vai para casa então, vai para sua casa, né? Vai para sua casa, deita com sua mulher, faz o que você quiser. O Urias fala assim para ele: Davi, espera aí.
Israel está em tendas. A arca está em tendas. Judá está em tendas. O Joabe, com o exército, está ao ar livre. E você acha que eu vou para minha casa deitar com a minha mulher? Não vou, não faço isso. Ainda assim, naquele momento em que Urias falou aquilo para Davi, ele ainda estava insensível, porque ele, depois deu vinho para ele, alegrou o coração dele, e Urias então ficou, os irmãos já conhecem, não foi para a sua casa, não deitou com a sua mulher, e Davi então estava em aperto. Como que eu vou ocultar que a mulher dele está grávida? Então nós sabemos a história que Davi manda uma carta para Joabe, Joabe faz assim, põe ele é valente, põe ele na frente do exército, porque do outro lado, do exército inimigo vai estar os valentes, e certamente com isso ele vai morrer. E de fato aconteceu que Urias morreu pelas mãos dos inimigos de Davi, dos inimigos de Israel, e a notícia chega para Davi, olha, aconteceu isso, e Davi ainda assim, como quem disse, um dia caça, o outro caçador. Mas Davi continua na mesma situação, não se arrependeu naquele momento, ele ficou insensível a tudo que ele havia feito. E somente quando Natã, o profeta, foi até ele, somente quando Natã foi enviado por Deus até Davi, é que ele deu conta do que ele havia feito de errado, do pecado que ele havia cometido contra Deus. Porque a Bíblia diz lá em Samuel, fala assim, tudo o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. O que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor, mas Davi estava tranquilo. Até aquele momento em que ele estava no palácio, chamou a mulher, possuiu a mulher ficou grávida, ele mandou matar o marido da mulher, ele estava tranquilo. E aqui um aviso para nós. Muitas vezes nós podemos estar nos nossos pecados, detidos nos nossos pecados, nas nossas concupiscências e estarmos tranquilos. Até que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, faça algo que nos alerte. O que você está fazendo? O que você está aprontando? Aonde você quer ir? Davi estava tão insensível que quando Natã chegou para contar uma parábola, para que ele entendesse que ele havia pecado contra Deus, quando Natã começa a contar uma história, olha, havia na cidade 2 homens, um rico, um pobre, não tinha muitos animais, ovelhas, gado, e havia um que tinha uma cordeirinha, tinha uma ovelhinha, só tinha uma. E Davi ouvindo aquela história, prestando atenção naquela história, e Natã contando, olha, só que ele recebeu, o homem rico recebeu alguém de visita na sua casa, e não quis matar do seu gado, daquele que ele tinha. Mandou lá no homem pobre, tinha somente uma cordeirinha, mandou pegar a ovelhinha, a cordeirinha e matar. E Davi então se enfureceu, ficou enérgico, esse homem deve morrer. Davi, ele estava com a lei guardada no coração dele. A lei, os preceitos de Moisés, que Deus deu para Moisés, estava guardado no coração de Davi. Porque quando ele disse, pela ovelhinha ou pela cordeirinho, restituirá 4 vezes, a lei estava nele. Porque lá no Êxodo capítulo 22 fala assim, quando alguém furtar o boi ou a ovelha e o abater ou vender, pelo boi restitui 5, pela ovelha 4. A lei estava com Davi, ele era alguém que tinha a lei no coração dele. Ferrenho, a atitude dele foi ferrenho, não 4 vezes, tem que restituir. Aí veio a sentença para ele, tu és o homem, tu és o homem. Eu creio que nesse momento Davi teve muita agonia, teve uma dor na alma, certamente Deus providenciou tudo isso, para esse momento, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, faria toda a vontade dele, mas quando Davi ouviu aquela sentença, tu és o homem, eu creio que o chão abriu para ele. Tu és o homem, Davi. Se você precisasse de mulheres, eu te daria, Deus te daria. Se você precisasse de alguma coisa, Deus te daria. Tudo que você precisasse, Deus te daria, mas o que você fez desagradou a Deus. Então, a partir desse momento, dessa compreensão que Davi havia pecado contra Deus, essa agonia da alma de Davi,
dele ter visto que pecou gravemente contra o Senhor, então ele vai e escreve o Salmo 51. Então esse é o contexto, é o pano de fundo para Davi ter escrito o Salmo 51. Lembrando que o pecado nos torna insensíveis. O pecado nos torna insensíveis. E aqui, como nós vamos falar, vamos se repetir hoje, em mais outras ocasiões, nós vamos falar sobre o arrependimento. O Beto falou isso agora antes da ceia, essa questão do arrependimento. Nós estamos envolvidos com o arrependimento, mas o que é o arrependimento? O que é arrepender-se? Arrepender de quê? De que o homem tem que se arrepender? Por que a pessoa que é incrédula tem que se arrepender? De quê? Por que o cristão, mesmo nascido de novo, mesmo, como cantamos, com esse sangue que nos torna mais alvo que a neve, por que nós temos que se arrepender? De que nós temos que se arrepender? Quando nós lemos o Novo Testamento, abrimos o Novo Testamento e vemos a pregação de João Batista, ele é o primeiro pregador do Novo Testamento, diz que ele estava nos desertos da Judéia e a pregação dele era: arrependei-vos porque está próximo do reino dos céus. Arrependei-vos porque está próximo do reino dos céus. Ali tanto para judeus, tanto para gregos, tanto para aqueles que ouviram, os soldados, os publicanos, os fariseus, eles deveriam arrepender-se porque estava próximo do reino dos céus. Logo depois que João Batista foi preso, a Escritura diz que, ouvindo Jesus que João foi preso, ele foi para Galiléia e começou a pregar: arrependei-vos porque está próximo do reino dos céus. Ou seja, quando um pregador do arrependimento sai de cena, Deus tem que levantar alguém, outra pessoa. Então João Batista pregou sobre arrependimento. Então agora o próprio Jesus vem e prega: arrependei-vos porque está próximo do reino dos céus. Quando nós vamos para o livro de Atos, depois daquele acontecimento, o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles 120 irmãos que estavam reunidos em Jerusalém, a multidão perplexa do que havia acontecido, eles perguntam: e agora? O que nós vamos fazer? Então Pedro diz claramente: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. No próprio livro de Atos, no capítulo 20, quando depois que Paulo se converte, depois que Paulo começa a pregar o Evangelho, lá no capítulo 20, ele manda chamar os presbíteros da igreja, ele fala assim: olha, eu testifiquei tanto a gregos, tanto a judeus, o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Capítulo 20 de Atos fala sobre isso, que Paulo também pregou sobre isso, o arrependimento para com Deus e a fé do Senhor Jesus Cristo. Pedro, na sua epístola, ele diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua volta como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro também pregava sobre isso, sobre o arrependimento, no caso específico tanto de judeus quanto de gregos, tanto do cristão quanto do incrédulo. Isso é um assunto vital que permeia toda a caminhada cristã. Se vocês se lembrarem, lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, no capítulo 6, o escritor fala assim, ele fala dos princípios elementares dos oráculos de Deus, ou os princípios elementares da doutrina de Cristo, e ele fala assim: dentre esses pilares, dentre esses princípios elementares, o primeiro é o quê? Arrependimento de obras mortas. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, aí tem outras coisas. Mas o escritor, ele é bem claro: tem que haver arrependimento. Então, se os expoentes da Bíblia, os pregadores que Deus usou como expoentes, eles falam de arrependimento, esse assunto não pode ser deixado de maneira... não pode ser recebido de maneira fria por cada um de nós, tanto aquelas pessoas que não conhecem a Deus, como nós que conhecemos a Deus. E o escritor de Hebreus é mais rígido. Lá no capítulo 12, quando ele fala de Esaú, ele fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No Hebreus capítulo 12, o escritor ele é mais enfático a respeito sobre o arrependimento. Quando ele vai falar de Esaú, começamos a dizer, ele fala que
seguir a paz, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Abra por instante o capítulo 12, porque esse versículo é muito enfático na questão do arrependimento. Já temos visto que é um requisito essencial, é um princípio elementar da doutrina, um princípio fundamental da doutrina de Cristo, o princípio da doutrina cristã. Aí no capítulo 12 do livro de Hebreus, versículo 14, fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, os perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasso vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, a Escritura dá essa ênfase, que o Esaú, ele quis herdar a bênção. Ele chorou, ele com lágrimas buscou, mas ele não encontrou, não achou lugar de arrependimento. Então, isso é muito sério para nós cristãos, tanto para aqueles que não conhecem a Deus, tanto para aqueles que conhecem a Deus. Porque sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há salvação. É um princípio, é um absoluto, poderíamos falar assim, é um absoluto na palavra de Deus. Paulo disse: arrependimento para com Deus, arrependimento para com Deus. Irmãos, na caminhada cristã, nós que já estamos aí, nós que já fomos lavados pelo sangue, né, já estamos caminhando com o Senhor, muitas vezes não há arrependimento, há simplesmente confissão de pecado. Há uma diferença, ou melhor dizendo, a confissão de pecados deve estar acompanhada de arrependimento. Muitas vezes o que há é simplesmente a confissão, porque nós lemos lá: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, mas se isso não estiver acompanhado de arrependimento, vai ser que nem Esaú. Você vai chorar, você vai querer a bênção, mas você vai ser rejeitado. É muito sério, porque o Escritor deixou isso bem claro. Não retarda o Senhor a sua promessa, mas Ele quer que os homens cheguem ao arrependimento, tanto incrédulos quanto cristãos. Mas o que é arrependimento? O que é isso? O que eu tenho que fazer? O que é esse elemento, esse princípio fundamental que permeia toda a caminhada cristã? Nós vamos então aprender na vida de Davi. Davi, por um instante, quando ele estava no seu pecado, quando ele se envolveu de maneira que ele ficou cego, para ele as coisas estavam normal, ele não tinha que mudar nenhum dos seus comportamentos, até que o profeta viesse, até que Natan viesse, desse a sentença. Irmãos, da mesma forma conosco. Nós vivemos uma vida religiosa, nós vivemos uma vida de reuniões, nós vivemos uma vida que guardamos os mandamentos, guardamos a palavra do Senhor, mas muitas vezes o elemento arrependimento não nos acompanha. Muitas vezes nós somos religiosos, decoramos os salmos, decoramos alguns textos e nos tornamos religiosos, mas o elemento principal da salvação daquele que não é crente e para a salvação da nossa alma, para nós que somos salvos, o arrependimento não é encontrado em nós. Por exemplo, para nós reinarmos com o Senhor, nós devemos perseverar. Não é isso? Foi lido hoje, foi lido ontem. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Irmãos, mas quantas vezes o arrependimento não é encontrado em cada um de nós? Esse elemento é essencial para a salvação. Se vocês se lembrarem, se vocês já leram as Escrituras, já ouviram ou leram algumas literaturas, vocês vão ver que Deus providenciou tudo para o homem estar bem. Deus providenciou desde o primeiro casal, né? Quando nós lemos lá no livro de Gênesis, fala assim: Deus criou, formou, e quando Ele criou o homem, Ele criou as árvores para que os animais deveriam se alimentar das ervas. O homem teria suas árvores que ele poderia comer daquelas árvores. Tudo
Deus providenciou para que o homem não tivesse problema durante a sua vida. Desde o princípio. Criou Adão, ele criou a Eva, colocou tudo diante do homem e como que dissesse, seja feliz. Seja feliz, Adão, seja feliz, Eva. Está tudo com vocês. Vocês terão domínio sobre as aves dos céus, sobre os animais na terra, sobre os animais, né, de caçar. Tudo que foi criado por Deus, o homem teria domínio. Tudo. Ou seja, o negócio está bom demais. Não foi isso? Está tudo perfeito, olha aí, está tudo aí. Ó, vou te pedir uma coisa. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto. Tudo perfeito, né? Tudo para Adão, ou para a raça humana, para a descendência de Adão e Eva serem perfeitos, desfrutarem da comunhão com Deus. Mas nós sabemos a história que a serpente, mais sagaz que todos os animais que o homem criou, foi lá e teve uma conversa com a Eva. E nós sabemos então o que aconteceu. Daí a necessidade de arrependimento. Daí, do pecado de Eva, a necessidade do arrependimento, porque aí, né, por causa do pecado de Adão, de Eva, entrou a transgressão, a iniquidade, o pecado em toda a descendência humana. E aí, então agora, a necessidade de arrependimento, a necessidade de reconhecimento que o homem fez algo que não agrada a Deus. Ele fez algo que Deus ficou insatisfeito. E quando nós abrimos lá no livro de Gênesis, primeiro, quando fala sobre Adão e Eva, né? Lembram que Deus queria ouvir algo de Adão? Deus queria ouvir a confissão de Adão. E aqui nós entramos no primeiro passo que o homem tem que ter nessa caminhada que conduz ao arrependimento. O primeiro passo, irmãos, nessa caminhada que conduz o homem ao arrependimento é a convicção de pecado. Ou a convicção que em você existe algo pecaminoso. Esse é o primeiro passo. Convicção de pecado. Mas, infelizmente, isso, a maioria dos homens, a maioria dos cristãos, não entendem assim. Eles não têm convicção de pecado. Ou seja, eles levam uma vida que as coisas estão normais. Já não tem confissão de pecado, sequer arrependimento. Né? Quando às vezes nós erramos no local de trabalho, o que a gente faz? Desculpa aí, foi mal. Mas será que não houve será que houve em você um arrependimento? Não, mas Natal, eu tenho que me arrepender de uma coisinha que eu fiz de errado lá no trabalho? Será que isso gera um desagrado diante de Deus? Alguma coisa simples no meu local de trabalho, na minha família, onde eu estiver? Irmãos, sim. Tudo pode trazer, porque nessas pequenas coisas, se nós não formos fiéis, nas grandes nós não seremos. Se nós não formos fiéis em pedir uma desculpa, um perdão ao nosso próximo, quanto mais para Deus. Eu pergunto para vocês, quantas vezes você sentou e falou assim, Deus, agora eu quero confessar os meus pecados? Quantas vezes você fez isso? Mas as coisas acontecem e a gente vai embora. Passa um dia, passa outro. Aí nós fazemos ou cometemos alguns pecados e eles vão ficando para trás. Mas é interessante, lá no livro de Apocalipse, fala assim, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque a eles terão acesso à árvore da vida. Fora ficam e eles entrarão na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, e há alguns que praticam a mentira. Mas bem-aventurados e felizes são esses que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Irmãos, tem que haver o arrependimento. E o primeiro passo, né, nessa compreensão desse assunto é a convicção de pecado. É a convicção que você pecou. A convicção que há algo em você que é pecaminoso. Nós vamos decorrer, se eu permitir, os estágios depois desse passo. Mas o primeiro, para essa manhã, convicção de pecado. Você tem essa convicção? Que você pecou contra o Senhor, ou que você peca contra o Senhor? Lembram de... Nós falamos agora há pouco sobre Adão e Eva. Lá no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, e depois que eles pecaram,
né? Ela fala assim: ouvindo Adão, a voz do Senhor que passava pela viração, o que ele fez? Aí ele ficou com medo. Aí Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? Aí o que ele fala? Alguém lembra? Qual foi a pergunta que Deus fez para ele? Adão, onde você está? Aí Adão dá outra resposta. Ele não responde a pergunta que Deus fez para ele. Adão, onde você está? Aí ele dá uma resposta: eu tive medo, escondi no meio das árvores. Quando Deus, quando fala a respeito de Eva, vamos lá, vamos falar no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vocês veem aqui nesse pequeno texto que quando Deus faz uma pergunta a Adão, ele se excusa. Ele faz de novo e ele se excusa. Ele faz para Eva, ela se excusa. Não houve, irmãos, por parte de Adão, nesse primeiro diálogo com Deus, reconhecimento de pecado. Não houve. Não houve uma convicção de pecado para que gerasse o arrependimento. Adão, o que você fez? Melhor dizendo, onde você estava? Irmãos, quantas vezes a palavra de Deus vem até nós e nós fugimos? Quantas vezes nós pecamos, propriamente dito, nós pecamos e nós não falamos que pecamos. Nós não temos esse senso de urgência, como teve Davi, quando o profeta falou para Davi: você é um homem, você é um homem. E quando nós lemos o Salmo 51 na sua inteireza, nós vemos a agonia e a alma de Davi. Davi estava preocupado com o que poderia acontecer com ele, porque ele diz assim: não retires de mim o teu Santo Espírito, não retires de mim o teu Santo Espírito, não me repulses a tua presença. Irmãos, nós não temos essa convicção de pecado. Para nós, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Para Adão, eu estava no meio do jardim, eu comi. Mas o que Deus queria ouvir era uma resposta imediata. O que você fez? Não, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. E de cada um de nós que nascemos de novo, e daqueles que não foram salvos, também Deus quer ouvir isso. Essa convicção de pecado. Porque fora disso, se o homem não tiver essa convicção de pecado, irmãos, e também nós, a justificação, a santificação, o novo nascimento, vai ficar muito difícil de ser entendido. O que é isso, santificação? O que é isso, justificação? O que é novo nascimento? Por que eu tenho que nascer de novo? Porque tem que ser entendido que eu sou um pecador. O homem tem que ter essa convicção de pecado, para que ele possa entender esse princípio fundamental, ou esse princípio da doutrina cristã, o arrependimento. Se tivesse sido encontrado em Adão, seria melhor para ele no princípio, mas ele teve que ouvir a repreensão. Certamente ele ouviria, mas muitas vezes nós, na mesma atitude de Adão, na mesma atitude de Eva, na mesma atitude daquele jovem rico: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Nós ficamos tristes. Olha, vai, vende tudo que tens. Realmente, Senhor, eu tenho um pecado aí, eu sou avarento.
eu gosto da riqueza, eu gosto de possuir bens, mas ele não queria ouvir aquilo, né? Ele não queria dar, ele não estava convicto de que aquilo era o pecado dele. Então, uma coisa de falta. Tanto quanto foi quando o Senhor falou uma coisa de falta, e ainda assim ele se entristeceu mais. Irmãos, então essa convicção de pecado, a vida humana, a carreira humana, não pode ser compreendida sem esse elemento, arrependimento. E o homem, primeiramente, tem que estar convicto disso. Toda a história humana, toda a tristeza humana, toda a tragédia humana não vai ser, ou melhor, pode ser explicada por causa do pecado. Quantos teólogos, quantos filósofos quiseram mudar o comportamento humano, fazendo assim, fazendo dessa forma, mas eles esqueceram, eles se esquecem que o homem tem dentro de si o pecado. Paulo diz, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Então, a parte do pecado, a carreira humana, a vida humana, não vai ser entendida. Desde o princípio. Quantos vocês conhecem aí? Você liga a televisão, tem alguém querendo ajudar o homem a ser melhor. Não tem? Quantos ajudaram o homem a ser melhor? E Deus tem que mostrar através da palavra dele que não tem condição de aperfeiçoar o homem. A mitologia, elas criam os seus deuses que não erram, os seus heróis que não erram. Ela esconde a falha dos seus heróis, ou melhor, esses seus heróis nem falhas têm. As biografias, a humanidade, se você pegar uma biografia, você não vai achar erro. Você não vai encontrar lá que fulano casou 3 vezes porque a primeira mulher ele traiu e vice-versa. Não, você vai ver biografia desses homens e você não vai achar erro nela. Mas Deus não faz assim na palavra dele. Deus, ele não esconde nenhum erro dos seus heróis, ou daquele que nós temos como heróis. Pega o Adão, Deus não oculta o pecado de Adão. Pega outros exemplos na Bíblia, você vai encontrar as falhas dele. Por quê? Deus quer mostrar as falhas? Não. Deus quer mostrar a grandeza dele, a bondade dele, a misericórdia dele para com o homem. Ele quer exaltar isso. O homem, ele é pecador, é verdade. Esse é o Evangelho. Aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que são evangelistas, devem enfatizar essa verdade. O que é o Evangelho? O que são as boas novas? As boas novas são: o homem é pecador. Mas de um outro lado, existe um Deus soberano, um Deus justo, um Deus amoroso. Então entra Jesus Cristo, que é a graça de Deus, que é a bondade de Deus para com o homem. Deus é justo, o homem é pecador, mas nós temos a graça e a bondade de Deus através de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Então, Deus não esconde a falha dos seus heróis, ou daqueles que são registrados na Bíblia, porque Ele quer mostrar o valor da bondade, da misericórdia de Deus para com o homem. E o homem tem que chegar a essa convicção de pecado. Mas eu pequei, por quê? Quando nós ouvimos isso, quando o homem ele quer se esquivar de Deus, o homem não quer compreender que existe um Deus que criou todas as coisas, que um dia vai julgar todo o homem que existiu sobre a face da terra. O homem não quer pensar assim. O homem quer acreditar em qualquer outra coisa, menos que existe um Deus. E menos que ele é pecador. Eu, pecador? Por quê? O que eu fiz? Nenhum homem gostaria de enfrentar essa questão do pecado. E isso, irmãos, é de grande importância para nós entendermos o que aconteceu com Davi. Davi, esse primeiro passo de Davi foi essa convicção de pecado. Se vocês leem lá o Salmo 32, ele fala sobre isso: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, sua mão pesava sobre mim dia e noite, até que um dia teve que confessar o seu pecado. Ele sabia. No Salmo 51 nós vamos ver esse estágio na vida de Davi, mas nessa manhã vamos ficar por aqui. O arrependimento é esse elemento que tem que estar presente tanto na vida do incrédulo, tanto na vida do cristão, aquele que nasceu de novo,
eles têm que estar presentes. Irmãos, nós somos exortados, né? O Senhor deixou isso registrado. Não haja, não sejam como Esaú lá, né? Ele quis receber a bênção, ele chorou com lágrimas, mas não foi encontrado nele lugar de arrependimento. É possível isso acontecer com nós cristãos? Sim, é possível. É possível a nossa mente ser cauterizada e nós não estarmos nem aí para aquilo que nós fazemos de errado diante de Deus, ou melhor, dos pecados que cometemos diante de Deus. Perguntei quantas vezes você entra no seu quarto, ou onde é que você esteja, e você fala assim: Senhor, hoje de manhã eu discuti com a minha esposa. Senhor, hoje de manhã eu alterei com o meu filho. Senhor, hoje de manhã eu irei no trânsito. Eu não falei o palavrão, mas eu buzinei. Senhor, hoje eu fiz isso. Irmãos, esse elemento, arrependimento, nós estamos falando sobre confissão de pecados, mas tem que estar conosco. Senão, pode ser prejuízo para nós, né? Nós somos salvos, nós somos eternamente salvos pela bondade e misericórdia de Deus. Mas e o reinar com o Senhor? Tudo bem, então, vamos esquecer por um pouco, então, o reinar com o Senhor. E a tranquilidade na alma, a paz no seu espírito, você não quer ter? Será que a sua mente, será que a sua mente está tranquila de todos os atos que você faz no dia a dia? Ou você precisa de arrependimento? Se todos aqueles que nós citamos pregaram arrependimento, se nós temos essa exortação na carta de Hebreus sobre isso, devemos dar valor. Se o Senhor permitir, nas próximas oportunidades, nós falaremos então dos estágios que Davi passou. Nós podemos aprender sobre esse assunto, o arrependimento.